E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Otmar Schneider, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o MXRF11. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra ou venda, ele é apenas uma apresentação e tem o viés exclusivamente educacional e informativo. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então esses são os dados gerais do fundo. Ele teve início em 13 de abril de 2012. Então já tem 9 anos aí o fundo, né? Tem um patrimônio líquido acima de 2 bilhões de reais. A categoria dele é de títulos e valores imobiliários, né, com gestão ativa. O gestor é XP Vista Asset e o administrador BTG Pactual. Tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e tem mais de 350 mil cotistas esse fundo. É um dos fundos que mais tem cotista na bolsa. A estratégia do fundo, né, ela coincide aqui com CRIs de boa qualidade, com foco em originação e estruturação própria. Então aqui cabe um pequeno adendo. Esse fundo ele vinha com uma carteira mais high yield de uns anos para cá e ele vem mudando esse tipo de ativo na carteira. Então ele foi trocando os CRIs high yield pelos CRIs high grade e de alguns de originação própria, tá? Então foi mudando esse perfil do fundo ao longo do tempo, depois que ele tinha um antigo fundo imobiliário chamado XP Gaia, era o XPGA. Então ele foi anexado, né, pelo MXRF. Então qual o objetivo de alocação aqui do fundo? Então 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito. Então essa é a principal estratégia do fundo. Vai ter o objetivo dele é ficar com 80% nesses CRIs e 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras. Então a gente vai ver um pouco mais à frente o que é essa permuta financeira. Essas permutas financeiras elas entregam uma boa rentabilidade, né? No caso delas é o INCC mais 13%. E por que INCC? Né? O INCC é o Índice Nacional de Construção Civil. Então essas permutas financeiras são desenvolvimento, né? E o índice mais adequado é sempre aquele que é aderente, né, àquele tipo de estratégia. Então no caso da construção civil, o que pesa são os materiais de construção e tal, e todos eles têm a ver com o INCC, né, e não com outros índices. Então, esses percentuais, que é o 80-20, ele pode modificar por conta de uma tática de ganho de capital, né, com fundos imobiliários. Então, dentro do MXRF tem, digamos assim, um mini FOF. E quando eles veem que é interessante fazer compra de fundos imobiliários no secundário, como aconteceu agora na época da crise, né, que a gente teve essa crise do coronavírus, vários fundos imobiliários eles estavam com um valor bem atrativo e eles adquiriram bastante fundos imobiliários para fazer um trade, né, para poder revender depois ao preço de mercado. Então, essa aqui é a estratégia resultados do fundo e isso aqui é baseado no último relatório gerencial publicado, né, que foi o relatório agora de março de 2021. Então, as permutas financeiras contribuíram com 1,5 milhão em dividendos. O book de CRI, que é a principal estratégia, foi de 12,31 milhões. E eles fizeram também um bom resultado, né, com trade de FII, né, no book de fundo imobiliário, com 3,21 milhões. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora da estrutura de permuta, o que é essa estrutura de permuta deles, né? Então nada mais é do que um tipo, né, de desenvolvimento no qual eles passam o risco legal e de construção para um parceiro. Então essa permuta imobiliária, né, esse aqui é um dos exemplos que está lá no relatório, né, no caso da Vila Olímpia, né, esse prédio lá em São Paulo, Vila Olímpia. Então é um prédio residencial, né, o valor geral de venda dele, que é o VGV, que a gente chama, é de 37 milhões e 200 mil, a obra está toda construída, né? Então foi lançado em 2017 e foi entregue em novembro de 2019, então 2 anos e pouco depois. As obras já terminaram, né? 97,2% desse empreendimento foi completamente vendido e o fundo entrou com 5 milhões, né, na época e já recebeu uma boa parte em dividendos e redução de capital. Então, como é que funciona essa questão da permuta, do desenvolvimento, né? O desenvolvimento ele é um pouco atípico. Então, essa figura ela explica muito bem o que seria, né, essa questão do desenvolvimento. Quando uma pessoa, né, quando uma empresa, uma empreiteira, ela vai lançar um empreendimento, ele, lá no lançamento, ele faz toda a aprovação de projetos nos órgãos governamentais e esses órgãos eles dão a licença então para dar o início na obra, né? Então, quando eles fazem o lançamento, eles têm um prazo ainda que eles começam a fazer de 6 meses até o início da obra, que eles já podem vender, né? Então eles começam a vender apartamento na planta,
e eles começam a receber o percentual do fluxo, só que é pouco, né? Ninguém que compra um imóvel na planta ou no período de construção, ele paga o imóvel todo, então ele vai pagando em suaves prestações. Então, esse prazo aqui, que é em média 3 anos, né, no caso dos investimentos aqui do MXRF, eles pegam aproximadamente 20% do fluxo de caixa até o ABITSE. Né? E o que é o ABITSE? O ABITSE é quando aqueles órgãos, né, que aprovaram os projetos que foram apresentados, né, pelas empreiteiras, esses órgãos públicos eles aprovam o projeto e falam, a partir de agora, né, esses projetos foram executados de acordo, né, com o que foi aprovado, né, foi feita a vistoria no local, e a partir de agora você pode já habitar esse prédio. Né? Então a BITSE é a licença dos órgãos governamentais para que aquele prédio seja habitado. Então a partir dali a pessoa pode refinanciar isso num banco, né, o restante da dívida, que é o grosso da dívida. E aí 80% do fluxo vem depois, né, da entrega das chaves, né, do ABITSE. Então essa pequena diferença aí de fluxo, né, a gente passa 3 anos recebendo um fluxo menor, para depois no final você receber 80% do fluxo em aproximadamente 6 meses. Então isso acontece em construtoras e acontece aqui também em toda a área de desenvolvimento imobiliário. Então aqui dentro, né, da estratégia, dos resultados que as estratégias apresentaram, é interessante a gente olhar o resultado, né, o resultado de 12 meses. Então as receitas totais ali foram de 151 milhões e a gente viu que permuta, né, foi um pouco mais de 10% da receita do fundo. Receita com fundos imobiliários, o giro de FII, né, foi próximo, foi um pouco menos de 10%, mas o grosso mesmo aqui foram as receitas de CRI, né, 123 milhões. Com relação às despesas ficaram em 18 milhões, então esses 18 milhões perto dos 151, ele é aproximadamente 12%. Então o fundo, ele, digamos assim, 12% de toda a receita dele ficam em despesas, né? Não é um percentual tão alto com relação às receitas. Aqui tem a composição do resultado, graficamente dando para observar. Então a gente tem, né, o resultado de abril de 2020 até março de 2021, e é bem incerto, né? Não é aquele fluxo de caixa certinho, mas eles tentam amenizar na distribuição. Então a gente vê que essa parte azul são as receitas de CRI, que é a maior parte. Então a receita de FII, né, e permuta imobiliária são essas duas azuis mais claras, né, que estão logo abaixo desse azul escuro, a receita de CRI. E aí o resultado do fundo, né? Então está na faixa de 0,7, 0,8 de resultado aí mês após mês dentro desse último ano. Então aqui o desempenho do fundo com relação à NTNB e ao IFIX, então são dois ativos aqui que dá para a gente fazer uma comparação interessante. Então a gente vê que o IFIX, né, tanto o IFIX quanto o valor da cota com distribuição de rendimentos e NTNB, eles ficaram bem próximos, né? Então entre 13,58 e 14,92. Então você vê que tem uma certa aderência, né, desse tipo de estratégia ali com o IFIX, né, e com o NTNB também. Agora a gente vê que tem uma diferença muito grande se você não tivesse reinvestido os dividendos. Né? Então o valor da cota estaria 10,40, né, e você perderia uma boa parte do valor, né, em torno de 40%, né, 4,42%, de retorno foi só de distribuição. Então para quem está construindo um patrimônio de longo prazo, é interessantíssimo fazer o reinvestimento dos dividendos dos fundos de papel, para que você não fique só com o patrimônio estacionado, né? Que esse patrimônio cresça através do reinvestimento desses dividendos. Aqui o portfólio do fundo imobiliário, então a gente tem aí 18% em caixa, né, nesse mês anterior. As permutas financeiras estão em 11%, então estão querendo crescer essa permuta até os 20%, e crescer também a estratégia de CRI para 80%. O ativo objeto está entre residencial e corporativo tem 57%, colocando comercial vai para mais de 72%. Então eles vão diminuir essa parte de caixa e tentar alocar nessas outras estratégias, residencial, crédito corporativo e comercial. Aqui tem a taxa média das operações, né? Então a taxa média de aquisição foi CDI mais 2,65, né? Corresponde a 46% do book. A questão do IPCA também, né? O IPCA e INCC, né, mais 8, a taxa média é 8, também outros 46% do book, e outras estratégias, IGPM, pré e CDI, com menos, uma porcentagem bem menor, né, correspondendo a 7, 8%. O interessante é que essa originação que eles fazem, eles tentam fazer essa originação a uma taxa melhor de mercado com bom risco de crédito, e depois eles repassam, né, para o mercado secundário, gerando um pouco de lucro de capital. Então a maioria desses CRIs que tem
né, uma renda um pouco mais baixa, normalmente eles não querem carregar por longo prazo, eles querem ali fazer, né, operações e tentar fazer o ganho de capital com esse tipo de estratégia. Então tem a estratégia de carregar os CRIs por longo prazo, tem a de ganho de capital, tem a de desenvolvimento, né, que é de permutas dele, e tem também a parte de fundos imobiliários, né? Então é um fundo bem diversificado com relação ao tipo de estratégia e ele tenta aproveitar o momento de mercado para fazer ganho de capital e fazer essa distribuição para o cotista. Então a gente vê também, né, a diversificação do fundo através das securitizadoras e dos indexadores. Então hoje a gente tem, com relação aos indexadores, né, 53% em CDI, 37% em PCA. A gente tem também ali GPM, PRE e o CDI, né? Então, os indexadores do CRI. E tem aí aproximadamente umas 10 securitizadoras, né, que fazem parte do book de CRIs do fundo. Então tem Gaia, True, Habitasec, RB Capital, ISEC, Forte, Polo, Barigui, Brasil Realty. Né? Então ele está bem diversificado também em securitizadoras. E aqui, né, tem um overview do mercado secundário. Então a gente vê que nesse último ano, esse último espaço de tempo ali, está orbitando, né, em média ali aos 10,50 o valor da cota, variando ali uns 5% para cima ou para baixo, né, entre 10 e 11 reais, né, mais ou menos o valor de mercado, né, a cotação de mercado durante esse último ano. Então essa aí que a gente tinha para passar para vocês sobre o MXRF11, um breve overview, falar um pouquinho, né, dessa história desse fundo, quais são as estratégias dele, né, preço de mercado que está sendo tradeado ali no mercado secundário e também as estratégias do gestor, né, eles estão aproveitando, né, diversos tipos de estratégia ali de acordo com o momento de mercado. Então é isso que a gente tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal, fique tranquilo.